Olá, pessoal! Hoje é dia de entrevista aqui no Conta Mais e vamos descobrir como um dos setores mais importantes da economia brasileira está enfrentando e sobrevivendo à pandemia. Hoje vamos falar com Altino Cristofoletti Júnior, sócio fundador da Casa do Construtor. Fundada em 1993, a empresa é atualmente uma rede de franquias que tem 285 unidades espalhadas pelo Brasil. Em 2019, eles faturaram 275 milhões de reais e esse ano, apesar da crise, espera faturar 300 milhões de reais. Seja muito bem-vindo ao Conta Mais, Altino. Altino, seja bem-vindo à nossa entrevista. É um prazer para mim poder conversar contigo e entender melhor como esse setor de construção, né, que ele gera muitos empregos, mas também foi muito afetado na pandemia, está lidando agora, né, com essa retomada. Eu que agradeço essa oportunidade, Caterina, de falar de um assunto que eu particularmente sou muito apaixonado, né, que é a construção civil. Altino, eu queria entender um pouco do modelo de negócios. Olhei sobre a iniciativa de vocês, acho muito interessante, mas uma coisa que me chamou a atenção é por que alugar um equipamento para a construção civil é mais rentável, é melhor para uma obra do que comprar, né? Porque esse é o ponto base da sua empresa, do seu modelo de negócios. Conta um pouco mais disso para mim, por favor. Sim, a Casa do Construtor foi uma das pioneiras nesse negócio de aluguel de máquinas para construção civil, principalmente voltado para o setor do varejo da construção civil. Nós estamos localizados, a nossa sede em Rio Claro, interior de São Paulo. Nós iniciamos esse negócio, eu tenho um sócio, o Espírito Arena, eu sou engenheiro, ele também é engenheiro. Nós iniciamos esse negócio em 1993, quando o termo economia compartilhada ainda nem era divulgado, né? O que existia, sim, era uma cultura naquela época de emprestar as máquinas e não de alugar as máquinas, e nós viemos, então, com um projeto inovador, principalmente por estarmos aqui no interior de São Paulo e principalmente por focarmos em aluguel para o varejo da construção civil. Nós alugamos todo tipo de equipamento de pequeno porte para uma obra, desde um canteiro de obras, passando por um compactador, andaimes, ferramentas elétricas. A gente tem um portfólio muito grande de equipamentos, a gente também oferece soluções na área de limpeza, de jardinagem. Naquela época, então, era um negócio um tanto desconhecido. O que existiam eram grandes empresas que alugavam máquinas de grande porte, mais no atacado, ou seja, um contrato de locação por um período muito longo. Nós, além de sermos pioneiro no negócio, nós trouxemos muitas inovações. Uma delas foi a possibilidade de a gente alugar as máquinas pelo período que o cliente necessita. Então, se uma pessoa precisa fazer uma locação por um dia, ela vai pagar somente por um dia. Se ela precisa por uma semana, 15 dias, um mês, ela vai ter um desconto proporcional a um tempo maior de locação. Então, isso foi muito pioneiro na época, foi pioneiro ser um varejo na construção. E por que a economia compartilhada hoje está tão em moda, né? E por que locar equipamentos é melhor do que você adquirir uma máquina? Ora, normalmente quem tinha cultura de adquirir as máquinas eram muitas construtoras, mas elas tinham grandes problemas, porque acabava uma obra, não tinha local para guardar essas máquinas. Muitas vezes essas máquinas eram utilizadas por vários profissionais, às vezes quebrava, ia para um almoxarifado, ninguém sabia o que existia com aquela máquina, a hora que ia pegar para funcionar não estava funcionando, às vezes até ia para uma obra, chegava lá não estava funcionando, tinha uma dificuldade enorme de fazer a manutenção desses equipamentos, e nós trouxemos uma solução extremamente
compatível com a necessidade, né? Então, a pessoa, o cliente final, ele vai ter um equipamento profissional, ou seja, um equipamento mais adequado para aquele tipo de serviço. Ele vai estar com equipamento em perfeitas condições de uso, de segurança. Ele vai estar com esse equipamento, então, funcionando, vai estar com esse equipamento na hora que ele precisa e vai pagar pelo tempo necessário que ele vai utilizar. Então, a gente costuma dizer que a Casa do Construtor faz uma locação garantida, né? Garantida em que sentido? A gente entrega o equipamento na hora certa, no local correto, com toda a segurança e o equipamento mais adequado. Então, são uma série de vantagens que faz com que locar equipamentos é muito mais adequado do que você adquirir esse bem, né? Sem contar que para as construtoras, empresas, essa locação ela entra como despesa, né? Então, contabilmente, é muito favorável também. Tanto é que hoje até as construtoras não estão mais utilizando os equipamentos. Mas a gente procurou trabalhar com uma linha que é muito profissional, muito adequada, mas pode ser utilizada por qualquer cliente, seja ele uma pessoa jurídica ligada à construção ou não, ou uma pessoa física. Certo. Isso que me chamou muita atenção também, porque tem a pessoa física que pode estar trabalhando como autônomo na construção civil e ele pode fazer essa alocação, né, na empresa de vocês. E me fala uma coisa, a construção civil, ela estava se recuperando, mas na pandemia também teve um baque, né, no setor. Como vocês têm sentido isso a nível de números nas locações? As pessoas têm procurado menos, teve um período da pandemia que a crise bateu mais forte na Casa do Construtor? Sim, a crise veio, é uma crise mundial, acho que única, né? Nossa geração está tendo essa possibilidade de aprender com essa nova, nesse novo problema, né? A gente costuma sempre tirar grandes lições em situações como essa. A Casa do Consultor está muito linkada nesse tipo de questão, e nós não somos uma ilha, não somos uma bolha, sofremos sim bastante, mas aconteceu algumas coisas interessantes, Caterina. Se a gente fosse dar uma olhada no perfil de clientes nosso em janeiro, a gente tinha um perfil de locação, do ponto de vista de faturamento, separado em PJ, ou seja, pessoas jurídicas e pessoas físicas, né? Sim. Naquela oportunidade, nós estávamos em janeiro, nós estávamos com um perfil de consumo, de utilização de clientes muito focados em construtoras, pessoas jurídicas. Como você bem colocou, a construção estava tendo uma retomada. E a gente tinha, então, pessoas jurídicas um nível maior de utilização do que pessoas físicas. Quando começou a pandemia, houve uma migração muito interessante no perfil desses clientes. Pelo fato das pessoas terem que ficar em quarentena, terem experimentado mais o ambiente da sua casa como um local de trabalho, um local de lazer, um local de alimentação mais direto, né? Todas aquelas atividades que as pessoas faziam externo ao ambiente passaram a serem executados dentro de casa, né? Isso fez com que houvesse um olhar das pessoas lá dentro de casa do seu ambiente, né? Onde elas estão situadas. E aí houve uma migração interessante de muito mais pessoas físicas utilizando máquinas, equipamentos, para fazer pequenas reformas nos seus lares, né? Pinturas, manutenções, pequenos serviços de eletricidade, muitas vezes a pessoa fazendo por conta, né? Ou faça você mesmo, que não é uma coisa muito habitual no Brasil. Essa cultura começou a existir dentro da pandemia, e a gente viu claramente uma migração do nosso
do nosso portfólio, dos nossos clientes migrarem da pessoa jurídica à pessoa física. E, se a gente analisar agora junho, a gente retornou ao perfil de janeiro, ou seja, já começaram as empresas a utilizarem um pouco mais, as construtoras começam a ter já uma movimentação interessante. Então, na Casa do Construtor, hoje são 280 lojas espalhadas pelo Brasil todo. É uma capilaridade muito grande que nos permite um olhar bastante interessante desse Brasil continental, né? E então, em cidades em que a gente teve um lockdown, uma situação mais fiscal, do ponto de vista fiscal, das pessoas estarem mais em casa, as pessoas entenderem mais que era importante estar em casa, as lojas sofreram um pouco mais, né, do que outras cidades em que praticamente a pandemia nem apareceu naquele momento, né? Tanto é que hoje a gente percebe uma migração para o interior do Brasil da pandemia. Então, a Casa do Consultor sofreu sim, nós tínhamos uma perspectiva, você perguntou um pouco de números, nós tínhamos uma perspectiva de crescer esse ano 25% em relação ao faturamento do ano passado, era um crescimento bastante ousado, né? Em 2 dígitos, e quando veio a pandemia, a gente entendeu que a gente possivelmente ia faturar menos do que a gente faturou em 2019. Hoje, a gente já tem números que indicam que nós devemos ter um faturamento em torno de 10% a maior, né, a mais do que 2019. No ano passado, a gente faturou 274 milhões, nós devemos faturar esse ano 300 milhões, lembrando que esse faturamento é só de locação de máquinas de pequeno porte. Certo. Uma coisa que me chamou a atenção agora nessa questão do perfil do consumidor, né? Começa o ano de 2020 com o consumidor das construtoras, pessoa jurídica, e logo migra, né, no meio da pandemia para a pessoa física. Tem até umas pesquisas que falaram do setor de construção civil, que fala 2 vertentes, e eu queria saber se você percebeu isso também no seu negócio, né? A primeira é que as pessoas aproveitaram essa pandemia para fazer reformas em casa, e também o setor corporativo, que estava meio paralisado, aproveitou para fazer obras tanto na empresa, indústria, comércios e escolas. Você notou essa demanda do seu público-alvo? Foi muito nítida essa demanda, sim, Caterina. Para você ter uma ideia, em janeiro, clientes não ligados, pessoas jurídicas, que são o comércio, a indústria, o comércio, a escola, que você acabou de mencionar, eles representavam 24% do nosso faturamento. Em maio, foi para 40%. Ou seja, esses empreendedores tiveram que fazer adaptações no seu ambiente de trabalho, seja no escritório, seja no comércio, na sua área de serviços. Então, houve sim uma migração muito nítida de empresas, né, necessitando fazer esse trabalho de adaptação, seja para uma segurança maior em relação a questões sanitárias, seja do ponto de vista de adaptar o negócio para um modelo, para um canal mais digital do que físico, né? Muitas pessoas tiveram que fazer adaptações para fazer deliveries, procedimentos dessa questão de logística, o que a gente percebeu claramente. E aquela outra vertente também, a gente confirma a existência de que as pessoas mais em casa começaram a fazer as pequenas reformas, manutenções, né? Passaram a cuidar do jardim, passaram a fazer uma pintura, uma adaptação do seu quarto, da sua sala, ou até para poder fazer exercícios físicos dentro de casa, tiveram que fazer algum tipo de adaptação.
e aí a Casa do Consultor pôde auxiliar nessa situação, alugando equipamentos apropriados para cada tipo de reforma ou da fase da obra. Você comentou que agora, nesses últimos meses, junho e julho, já volta a ser o padrão que a gente tinha antes da pandemia, né? As construtoras estão andando. Tem dados do IBGE também que falam que o setor de construção civil, embora ele caiu, não foi tanto quanto outros setores. E olhando para a perspectiva de faturamento de vocês, antes da pandemia, acho que ele estava em torno dos 355 milhões, alguma coisa, né? E agora está nos 300, então não foi uma queda tão abrupta assim. Como empresário do setor, você está confiante na recuperação da construção civil e você acha que ela talvez puxa a economia brasileira nessa retomada, talvez puxe o emprego também? Eu não tenho dúvida de que a construção civil é uma grande alavanca nesses períodos pós-crise. Primeiro, é uma empresa, é uma indústria que ainda os processos são ainda muito manuais, né? É uma indústria que vai se modernizar, mas ela depende muito de mão de obra ainda. Os projetos no Brasil, eles são muito personalizados, né? O que exige uma mão de obra especializada e um menor grau de industrialização da obra. Então, a construção civil é um vetor de crescimento e de aceleração de recrutamento de mão de obra muito importante. É um setor que movimenta uma logística muito importante e uma cadeia de suprimentos muito importante. Para você ter uma ideia, eu estou aqui no interior de São Paulo, na região de Rio Claro, é uma região onde tem um desenvolvimento de cerâmicas muito grande, é um dos polos mais desenvolvidos de revestimentos cerâmicos do Brasil. Quando começou a pandemia, muitas dessas cerâmicas começaram a ter até que desligar alguns fornos. Houve um movimento de dispensa dos profissionais que trabalham na cerâmica. Se a gente for ver hoje, não tem mais nada no pátio parado e começa a faltar produto e todos os fornos foram religados e estão já pensando numa aceleração, né? É um exemplo concreto de algo que eu acredito, eu estou muito confiante enquanto empreendedor, empresário nesse negócio. Nós começamos o negócio pós-milagre econômico da década de 70, nós começamos em 90, que era um momento que foi chamada de década perdida da engenharia, era uma crise muito violenta, mas nós acreditávamos já naquela época, sim, do potencial do negócio e da construção civil. E isso se reflete em toda a cadeia de suprimentos. Se você for ver hoje, começa a faltar tinta por falta de embalagens, para você ter uma ideia, né? Você vai em depósito de material de elétrico e hidráulico, houve um aumento considerável, principalmente agora junho, julho, muito grande já no consumo desse tipo de material. Cimento, se a gente pegar a indústria do cimento, ela houve um crescimento grande, principalmente no varejo, né? A gente entende que o governo, ao agora alimentar programas habitacionais, foi aprovado agora o marco regulatório de infraestrutura, de saneamento. Isso vai ter um impacto muito grande em toda a indústria da construção civil, né? Porque a hora que você traz infraestrutura, traz saneamento, água, esgoto, você propicia uma qualidade de vida, o que atrai mais empreendimentos, empreendedores naquela região, né? Então, eu estou muito confiante, Caterina. Nós entendemos que a construção civil tem um papel extremamente importante no desenvolvimento e uma coisa importante, né?
a gente entende que a indústria da construção ela está muito focada também nas questões ecológicas, né? É uma indústria que vem se preparando para estar mais adequada a ter menos retrabalhos, menos entulho, porque isso impacta tudo no meio ambiente. Certo. Vocês trabalham bastante com a questão de franquias, né? Tem muitas lojas franqueadas. Como que funciona esse sistema para vocês? Vocês ganham uma porcentagem por cada franqueado? E como que ficou isso também nesse período agora? Porque provavelmente alguns franqueados devem ter passado dificuldade dependendo do lugar em que eles estão, né? Perfeito, O franchise é uma plataforma de negócios em que tem dois empreendedores envolvidos. De um lado, você tem o franqueador, que tem um negócio testado, tem uma marca registrada, reconhecida, tem processos de execução que podem ser replicados. O franqueador tem um papel importante, que é para formar a rede, desenvolver esse know-how, replicar esse know-how, e ele normalmente tem uma visão mais estratégica do negócio. Do outro lado, tem um outro empreendedor que é o franqueado. O franqueado é um empreendedor que conhece muito o local onde ele está inserido, né, a sua comunidade, ele conhece às vezes por nome seus clientes, então ele tem um território para desenvolver, ele está muito mais focado lá na ponta para entregar a proposta de valor dessa marca lá para o cliente final, e ele tem um papel extremamente importante, que é para manter essa qualidade de entrega para o cliente final e mantê-lo satisfeito. A Casa do Consultor, como eu disse, foi pioneira nesse negócio de franquia para locação de máquinas. Hoje, no mundo, existem poucas empresas especializadas em franchising nesse negócio, né? O Brasil, só recentemente apareceram alguns competidores nesse negócio. Mas o franchising é um sistema que eu também sou muito apaixonado por ele, porque eu acredito que é um sistema, quando bem estruturado, bem modelado, é um sistema que é um ganha-ganha para todo mundo, né? Normalmente, o franqueador recebe um royalty, que é um valor que pode ser em porcentagem do faturamento, um valor fixo do faturamento ou do produto que aquele franqueado está trabalhando lá na ponta, ou de um serviço, né? O franchising, ele permeia todos os setores da economia, moda, alimentação, escola, serviços, construção civil, onde a gente está inserido. No caso da Casa do Construtor, existe, então, os royalties que nós cobramos sobre o faturamento bruto dos franqueados, né? Daquela loja que está inserida numa cidade, que é aquele território de atuação do franqueado. O franqueado, no nosso caso, ele desenvolve aquele território, aquela cidade, ele tem liberdade de trabalho naquela cidade, porém, uma padronização que a gente desenvolveu, testou, e que entende que é a melhor solução para o negócio, né? Normalmente, para o franqueado entrar num negócio de franquia, ele vai passar por um processo de seleção, onde o franqueador vai verificar se ele tem um perfil mais adequado para aquele tipo de negócio, né? Ele vai pagar uma taxa inicial de franquia, que varia de franquia para franquia, que corresponde a que essa taxa de franquia? Ao valor do uso da marca e todo um suporte que o franqueador dá para ele poder fazer a implantação da loja, né? Então, quando você vai abrir uma franquia, essa franquia pode ter loja no shopping, na rua, trabalhar em casa, ser um home base. No caso da Casa do Construtor, é uma franquia de lojas de rua, né?
Então, quando o franqueado vai entrar, ele vai ter que escolher ponto, vai ter que constituir uma empresa, vai ter que fazer as primeiras compras. Então, no nosso caso, como franqueador, hoje nós somos uma rede que é o maior comprador desse tipo de equipamento no Brasil, né? Pelo volume, pela rede que a gente tem. A gente é a maior rede da América Latina na área de locação de máquinas e equipamentos. Então, isso propicia para a gente um ganho de escala muito grande, seja na compra desses equipamentos, seja na divulgação, no marketing que a gente consegue fazer, em que muitas vezes uma pessoa sozinha não vai ter a mesma capacidade de compra, de marketing que possa ter comparado com uma rede de franquias. Então, esse é mais ou menos a modelagem da casa do consultor. Sempre vai ter um valor de investimento, toda franquia tem um valor de investimento. No nosso caso, é uma franquia que é um pouco diferente de uma loja que vende produtos, ou qualquer outro tipo de produto. Por quê? No nosso caso, é um negócio de capital intensivo. Para você crescer o negócio, você vai ter que ter mais máquinas, né? Por quê? Porque se você está alugando as máquinas e vem um cliente uma necessidade de uma máquina que você não tem, você vai ter que adquirir mais equipamentos para fazer parte desse portfólio, para não falar não para o cliente. Então, por isso que é um negócio de capital intensivo. No nosso caso, esse valor inicial de investimento varia em torno de 600 a 1 milhão, dependendo do território onde esse franqueado vai abrir o seu negócio. O território de trabalho desse franqueado é preferencial, para ele, né, aquele franqueado, e para a pessoa abrir uma loja da casa consultora, a gente vai fazer uma análise, então, do perfil desse cliente, se ele tem as condições econômicas para suprir as necessidades desse investimento, né? E se aquele território onde ele quer abrir está disponível. Isso vale para qualquer franquia e é assim que funciona na casa do consultor. Em relação agora à pandemia, como cada franqueado está numa localização diferente e como você bem citou, teve cidade que a pandemia não foi tão sentida na economia, mas teve outras que entraram até em lockdown. Em algum momento, algum dos seus franqueados teve talvez alguma dificuldade em relação a esses pagamentos de royalties, se vocês tiveram que adaptar a estratégia de vocês, ou não foi o caso? Nenhum dos franqueados dentro do setor sentiu esse peso econômico? Houve sim um impacto para todas as lojas. Nós também temos lojas próprias, né, porque nós acreditamos no negócio, e todos sofremos o impacto da pandemia. O que nós fizemos logo em março, quando começou aqui no Brasil, mais ou menos lá para o dia 15 de março, nós já fizemos uma reunião com os nossos franqueados e nós, como a gente tem essa visão mais estratégica da rede, do negócio, nós fizemos uma série de orientações para os nossos franqueados para que eles tivessem uma agenda naquele momento de foco e de gestão do fluxo de caixa para que pudesse passar essa pandemia. Naquela oportunidade, nós tínhamos poucas informações, né? Então nós tínhamos que navegar num ambiente muito nebuloso. Então, o que nós fizemos? Nós somos bastante conservadores. Nós fizemos para toda a rede um diferimento do royalty naquele momento, porque nós entendíamos que a rede, as lojas, os franqueados, naquele momento, tinha que preservar o seu caixa para honrar os seus compromissos, manter o seu time da melhor forma possível, que é o nosso maior patrimônio, que são as pessoas. Então, nós tivemos pouquíssimas
mudança no nosso quadro nas lojas, né? A gente conseguiu manter, então, a maior parte do nosso quadro funcional, graças a esse trabalho que fizemos, dessa agenda mínima de preservação de caixa, de segurança para os funcionários e de adaptação por um processo de atendimento mais focado no digital do que no físico, né? Então, a gente teve que acelerar uma transformação digital dentro da casa do consultor. E esse impacto, então, houve, não foi igual para toda a rede, teve uns 20% da rede que teve um impacto muito forte, né, no seu faturamento, caiu esse faturamento para menos de 50% do que vinha ocorrendo. Uma outra parte ficou entre 30% e 40%, e uma parte ficou 15% ou até manteve, a grande maioria manteve, porque a gente tem muitas lojas no interior do estado de São Paulo, no interior do Brasil, né? As lojas mais impactadas foram as que estavam em capitais ou em cidades onde houve o lockdown. Em relação a essa transformação digital que você cita, eu soube que vocês começaram a atender, inclusive com sistema de cadastramento digital, reconhecimento facial. Queria entender como que essa tecnologia chega, né, para o negócio de vocês, e especialmente como vocês implantam isso não só nas próprias lojas, como também para os franqueados, né? Perfeito. A Casa do Consultor sempre teve como um dos seus pilares estratégicos essa parte da tecnologia. Desde quando nós começamos, lá em 93, nós já começamos a desenvolver um software proprietário, porque na época não existia software de locação de máquinas. Para customizar era algo muito... um valor que a gente não tinha condições de trabalhar, e por ser um negócio sui generis, né, que exigiria muita customização, fez com que nós tivéssemos a escolha de desenvolver um software proprietário. Isso foi extremamente importante. Hoje a gente tem um dos softwares mais estruturados e capacitados do mundo inteiro, né? A gente teve recentemente a oportunidade de conferir esse nosso software com softwares europeus, americanos, e a gente percebeu que a gente está bem avançado, a gente é um benchmark nessa área aí. Mas, há 3 anos atrás, a gente já percebeu que, em que pese o nosso setor ser muito hardware, né, por trabalhar com máquinas e estar muito focado na loja física, da experiência do cliente na loja física, que o cliente quer ver a máquina, quer sentir, quer ligar, né, quer testar a máquina, a gente sentiu que era importante, há 3 anos atrás, a gente começar essa transformação digital. E nós trouxemos um mentor especializado nessa área e começamos a trabalhar o nosso time interno da franqueadora e também os franqueados para que começasse a haver um mindset diferente da forma como a gente atende o cliente, utilizando um canal que até então não era muito palatável para nós. Esse ano, 2020, nós entendíamos que era um grande ano da gente entrar com bastante profundidade, com foco nessa área. Tanto é que a gente tem um tema todo ano. Esse ano nosso tema aqui na Casa Consultora é 2020, uma odisseia digital, né? Então, nós montamos um time que é a Casa Lab, que é o laboratório da Casa do Construtor, formado por jovens especializados nessa área digital, onde começamos a desenvolver soluções baseadas mais no mobile, né? Que é um instrumento em que todo mundo hoje, e a pandemia se mostrou, é um instrumento de contato, de relacionamento, de intersecção
entre as relações das pessoas e das empresas. Se a gente for ver hoje a construção civil, todos os profissionais, eles trabalham com o mobile, né, com o celular, e usam muito o WhatsApp. O WhatsApp é o que é o WeChat lá na China. Para os chineses, o WhatsApp é a plataforma aqui no Brasil. E lá o WeChat ele tem uma solução muito mais estruturada, né, porque faz meios de pagamento, faz tudo com o WeChat. Tem Né? tudo, né? Eu tive lá visitando a empresa no ano passado, lá na China, e o WhatsApp no Brasil ele estava funcionando muito mais como uma rede social de comunicação. Né? E aí nós entendemos que toda a nossa solução digital da Casalab tinha que passar necessariamente por essa plataforma do WhatsApp, que é a plataforma que todo mundo utiliza e que o varejo em geral percebeu que tinha que fazer uso dele. Tanto é que agora o WhatsApp já está começando a trazer soluções de meios de pagamento e outras soluções mais estruturadas. Né? E tem muito das vendas online. As vendas online impactaram muito agora no orçamento, no lucro de vocês, agora que vocês incrementaram, mais ou menos quanto na verdade, do lucro de vocês? Na verdade, passou a ser uma venda O2O, né, que a gente chama, ou seja, começa um pouco no mobile, através do WhatsApp ou do nosso site, vem, porque a gente sempre tem que fazer um orçamento, não é uma coisa, não é um marketplace que você vai lá, pluga, porque sempre é uma entrega de solução, alocação de máquinas, para a gente ver qual máquina mais adequada, o período, às vezes tem que fazer uma composição de equipamentos para ter uma solução melhor. Então, necessita de fazer um estudo para uma solução, tem um trabalho, então, interno, e a gente normalmente fecha com depois um contrato, que agora a gente já está trazendo um contrato digital. Na pandemia, aumentou muito essa interação, tanto é que a gente lançou algumas soluções para que as pessoas consigam fazer o cadastro para ter o crédito, né, na locação de casa ou da obra, da onde for que a pessoa esteja. Criamos um chatbot para ajudar nessa relação aí do cadastro. Criamos uma vitrine virtual para que as pessoas, utilizada em redes sociais, né, Instagram, Facebook, para que as pessoas pudessem ter acesso. E isso, com certeza, aumentou muito agora na pandemia a utilização. E a gente entende que essa cultura, esse hábito, ele está sendo internalizado pelos nossos clientes, consumidores, e isso vai mudar essa relação de loja física e canal digital. A parte do reconhecimento facial entra em que processo? Na hora que a pessoa faz o cadastro ou na hora que tem que assinar aquele contrato com vocês? Na hora do cadastro, a gente tem uma solução de reconhecimento facial e agora, esse mês, vai entrar o contrato digital, em que a pessoa também vai poder assinar esse contrato no local onde ele estiver, seja na casa, na obra, qualquer horário do dia ou da noite. Né? Então, são processos que a gente vem digitalizando para facilitar a vida dos nossos clientes e a gente se concentrar o nosso tempo num contato mais técnico, mais de solução para um problema que ele possa ter lá na obra. Aí esses processos permanecem, foram acelerados na pandemia, mas eles permanecem após a pandemia e praticamente o processo é 100% online e depois parte para o delivery, né? Perfeito. Vocês fazem a entrega, né? Muito legal. No caso de locação, tem uma logística reversa, né? Diferente de outros negócios, porque na locação você tem que
levar o equipamento na hora que a pessoa está precisando e tem que retirar também na hora que ela precisa. Porque senão esse equipamento vai ocupar espaço, pode ter algum problema na obra. Então, essa logística reversa é algo importante. A gente vem investindo também muito nessa parte, né? Estamos testando alguns aplicativos para ajudar em roteirização, para ajudar nessa parte. Estamos começando a ver outros modais de entrega. Em São Paulo, por exemplo, a gente já tem motoboy fazendo entrega para pequenos equipamentos. E a semana passada tivemos uma reunião com uma empresa lá em São Paulo, sempre com aquele foco do meio ambiente, que é uma empresa que faz entregas de bicicleta, né? Então a gente vai ter emissão de CO2, a gente tem uma pegada muito forte nessa questão da sustentabilidade também na casa do construtor. Então, muito bom. Essa questão então, vocês fazem parcerias com empresas que têm entregadores também para poder distribuir os produtos, né? Não são em todas as cidades, a gente tem trabalhado isso mais em grandes centros, né? Sim. E normalmente existe um trabalho nosso de preparar melhor esse profissional que vai entregar esse equipamento, porque ele tem que fazer uma entrega técnica lá para o cliente, né? Então, é um trabalho mais diferenciado. Certo. Bom, agora para concluir, eu gostaria de saber duas coisas. A primeira, como que estão os planos futuros de vocês? Em quanto tempo vocês pretendem recuperar o ritmo que vocês tinham de faturamento, de crescimento, expansão antes da pandemia? E também queria que você me contasse um pouco dos seus planos de franquia Store in Store, né? Que eram pequenas lojas de 12 metros quadrados em cidades do interior. Como que ficou isso para vocês? Bom, a gente tem um sonho grande, Caterine, que é de abrir pelo menos 1.000 pontos no Brasil, né? Hoje a gente tem uma loja já no Paraguai. Esse é um plano futuro de expansão internacional. Mas como a gente entende que o Brasil ainda tem um espaço enorme de crescimento, o nosso foco agora está ainda no Brasil, né? A nossa meta esse ano era fechar o ano com 350 lojas. Nós deveremos estar fechando o ano com em torno de 310 lojas abertas. Um fato interessante nessa questão digital, Caterine, é que tivemos a oportunidade de já, durante a pandemia, abrir 4 lojas totalmente online, ou seja, lá da franqueadora aqui de Rio Claro, a gente foi fazendo toda a orientação para o nosso franqueado, desde da parte de procura de ponto, abertura de empresa, capacitação através de uma plataforma de educação à distância que a gente tem, até a abertura propriamente dita de instalação de imóveis, tudo à distância. Então, nós abrimos agora, nesse período, 4 lojas, né? Foi um processo bastante interessante e a pandemia é um momento de grandes oportunidades, a gente vem aproveitando muito isso. Esse sonho grande, então, nós tínhamos uma previsão de estar com ele, atingir essa fase desse sonho grande por volta de 2026. Vamos ter que fazer uma revisão até o final do ano, né? Não dá agora ainda para avaliar adequadamente. Do ponto de vista de expansão de lojas, a gente tem alguns modelos. A gente tem, para cidades de 80 mil habitantes para cima, a gente tem esse modelo mais básico, que eu falei para você mais cedo, que tem um investimento da ordem de 600 a 1 milhão. Existem alguns outros modelos. Existe um modelo que a gente chama de mudança de bandeira em franquia, que às vezes é um locador, um pequeno locador que está num território em que a gente não tem loja ainda e que deseja converter essa marca para a casa do construtor, ser uma casa do construtor. Essa é uma modelagem que a gente tem também de expansão. Isso em cidades aí até 60 mil habitantes. E em cidades menores,
até 40 mil habitantes, a gente vem implantando um modelo que chama Store in Store, ou seja, uma loja dentro de um negócio, uma outra loja, né? É o conceito, por exemplo, de uma cafeteria dentro de uma livraria. No nosso caso, é uma casa do construtor dentro de um depósito de material de construção, né? Esse é o conceito do Mais Rental, que a gente batizou de Mais Rental. Ele está, então, focado para cidades até 40, 30, 40 mil habitantes, em depósitos de materiais de construção tradicionais daquela localidade, onde a gente vem agregar para o lojista mais uma possibilidade de solução para o seu cliente final, e a casa do construtor, em contrapartida, tem mais um ponto de expansão e de entrega dessa proposta de valor para aquela comunidade. Esse investimento é menor, né? É bem menor, ele gira em torno de R$200 mil, porque eu tenho sempre uma estrutura de apoio para essa loja menor aí. Então, isso é uma outra modalidade de expansão. E do ponto de vista de faturamento, junho a gente já faturou mais do que junho do ano passado, comparando, e uma grande dúvida de todos os empreendedores, empresários, quando começou a pandemia, como que vai ser a volta da pandemia, né? Vai ser em V, ou seja, eu vou voltar na mesma situação que eu estava, vou ser em L, sem W, como vai ser a letrinha, né, que eu vou estar voltando. Eu estou muito confiante, estou tendo informações concretas de que a casa do construtor vai ter uma retomada em V. Ela já está retomando o patamar que estava e nós não temos dúvida que a gente vai estar oferecendo para o mercado uma solução bastante interessante e a gente entende que faturamento é consequência de uma entrega, né? E que cada vez mais que eu pratico a minha locação garantida, eu vou estar atraindo mais clientes e isso, a consequência é o resultado final positivo. Muito legal, muito obrigada. Só me tira uma dúvida, essa parceria que você está fechando com a entrega das bikes, é com Ecobike? Vocês já estão fechando? É com outra empresa? É uma empresa bastante tradicional, Tá. mas assim, ela tem um conceito fantástico, casa com os nossos valores, né? E um empreendedor também muito bacana. Eu tenho certeza que vai agregar muito aí para a Casa do Consultor. E, se você permitir, eu trago depois em primeira mão para vocês. Por favor. A parceria aí. Com certeza, quero saber tudo, viu? Altino, muito obrigada, foi um prazer conversar contigo, poder entender melhor desse setor, né, que é a construção, da locação, que é super inovador também. E, bom, estamos torcendo para que o setor recupere logo, que novos empregos sejam gerados, mais empreendedores também possam se tornar franqueados, né? Foi um prazer falar contigo. Muito bem. Eu que agradeço a oportunidade, parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo para o empreendedorismo brasileiro. Muito obrigado por essa oportunidade.